Uma grande notícia para o Vasco hoje, hein? Fernando Diniz já sabe e comunicou aos jogadores. O Vasco precisa tirar proveito desta excelente situação e já arrancar com uma boa vantagem para a grande decisão. O time está pronto, definido para o jogo de hoje que tem todos os ingressos vendidos. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta é hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Antes de eu dar uma baita notícia, falar sobre ela, venha para o meu grupo exclusivo, inteiramente de graça. Você não paga rigorosamente nada. Quem tá no grupo tá ganhando um cacau extra com as melhores odds do mercado que são passadas por especialistas. Tudo que você ganhar é seu. Algo que eu criei para levar benefício para você que curte o meu trabalho. Entre no meu grupo de graça. Link tá no primeiro comentário fixo. Você vai agora no primeiro comentário fixo. Link tá lá e entre no meu grupo do Telegram. E é só aguardar as oportunidades. Beleza? Tô te esperando. Bom, Vasco pronto para o jogo de hoje diante do Corinthians. Fernando Diniz vai manter o time dos últimos jogos, não há nenhum tipo de problema em relação ao jogo diante do Fluminense, nenhum jogador saiu machucado, nenhum atleta terá que cumprir suspensão, o time está praticamente recuperado do desgaste físico, de lá para cá o time muito mais descansou do que treinou, os jogadores foram para fisioterapia, trabalho de massagem, relaxamento muscular, nutrição, o time está pronto para decisão. Prontinho para encarar o Corinthians e já sair com uma boa vantagem. Vou falar da grande notícia. Bom, segura aí. O time entra em campo hoje com o Léo Jardim, PH, Robert Renan, Carlos Cuesta e o Pumita Rodrigues. Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Andrés Gomes, Ryan e Nuno. Esse é o time titular do Vasco, é o time que vai encarar hoje a arena lotada. A torcida do Vasco também esgotou todos os ingressos dela e não há que se preocupar com isso. O jogador adora esse tipo de ambiente. O jogador gosta de decisão e de estádio cheio. É claro, a preferência é ter a torcida contra. Mas você pergunta para qualquer jogador, o que você prefere? Estádio cheio de torcida adversária ou vazio? Ele vai dizer cheio de torcida adversária, porque é o palco que ele curte. Ele joga para a torcida, ele joga, né, para alguém estar vendo em campo. Então, não se preocupe. O time do Vasco tem experiência e vai passar por cima do Corinthians, vai passar por cima da torcida do Corinthians, tá tudo certo. Não há nenhuma preocupação com a pressão na arena. Cruzeiro no último jogo ganhou lá. Cruzeiro ganhou do Corinthians na arena. O Vasco ganhou do Cruzeiro. Então o Vasco também tem condições de sair vitorioso hoje da arena. Torcedor, existe uma baita notícia. E o Fernando Diniz já sabe e passou para os jogadores do Vasco. Preste atenção. A decisão da Copa do Brasil, ela começa hoje e termina no Maracanã. Tudo que acontecer hoje na arena terá o seu desenrolar, o seu desfecho no Maracanã. O Maracanã é uma consequência do que acontece na arena. O jogo começa hoje e termina lá. Então, existe um fato que é muito importante e o Vasco vai levar em consideração. Preste atenção. Corinthians tem 7 jogadores titulares pendurados. 7. Mais um reserva. Todos os 7 são jogadores importantes para o Corinthians. Vamos lá, preste atenção no que eu vou falar aqui. Hugo Souza, Mateuzinho, o Rodrigo Garro, Maicon, Gustavo Henrique, Breno Bidon, André Ramalho. 7 titulares, além do Fabrício, que está no banco de reservas. Gente, ninguém quer ficar fora de uma decisão. Jogador entra em campo preocupado quando ele está pendurado? Via de regra, não.
Ele não deixa de dividir, ele não deixa de reclamar, ele não deixa de fazer nada disso quando o campeonato, né, tem o seu curso regular, um jogo atrás de jogo, porque ele sabe que tem um substituto e que ele vai folgar na próxima rodada por conta de suspensão e às vezes ele está até precisando disso, ele está até precisando de um descanso. Então ele não se preocupa muito com isso, ele se preocupa com aquele jogo. Mas este jogo de hoje ele é diferente, porque ninguém quer ficar de fora de uma decisão. Ninguém quer ficar de fora, né, da cereja do bolo. Quais as consequências disso aí? Primeiro, jogadores do Corinthians não vão querer levar cartão de bobeira. O que é levar cartão de bobeira? Reclamação com a arbitragem, falta desnecessária no meio-campo para parar a jogada. E isso mexe com o curso do jogo. O Vasco pode dominar o jogo, até dominar o mental do juiz com as atitudes em campo. Por quê? Porque os jogadores do Corinthians, eles vão fugir das reclamações, eles vão fugir do tumulto. E o time do Vasco precisa se aproveitar disso. De que maneira? Tentar dominar o jogo, no gogó, no grito, e até criando confusão. Empurra, discussão bate-boca. Qual é o problema, por exemplo, do Robert Renan? Empurra com o Rodrigo Garro. Os dois tomam cartão. Beleza, Garro está fora da final. Robert Renan não. Qual é o problema do PH arrumar um tumulto com Hugo Souza? Lá no escanteio. PH vai tomar um cartão. Hugo Souza também. Hugo Souza está fora da decisão. O PH não. Então o Vasco precisa se utilizar dessa malandragem. O Vasco precisa entender que o jogo também é malandragem. E o Vasco precisa ser malandro. Bem malandro no jogo de hoje diante do Corinthians. É criar conflito, criar empurra, confusão e mais, dentro do campo, bola, falando de campo-bola, partindo mano a mano, para jogadas individuais. Por quê? Porque o jogador do Corinthians vai dar uma recuada, evitando uma falta boba no meio-campo. Ninguém vai evitar falta perigosa, mas evitar, né, uma falta no meio-campo, e evitando uma falta no meio-campo, às vezes você gera, né, perigo de gol, ou o jogador vai fazer uma falta desnecessária e tomar um cartão. Então o Vasco precisa se utilizar dessa situação. Jogadores do Corinthians, 7 titulares pendurados. E pelo lado do Vasco, só um pendurado, que é o Verrete, que está no banco de reservas. O árbitro do jogo, Rafael Klein. Rafael Klein é um árbitro gaúcho. Se você olhar o histórico dele, é um árbitro de muitos cartões. Ele é um árbitro que dá muito cartão amarelo. Se você ver a média de cartões dele, é uma média altíssima. É um árbitro que leva o jogo mostrando cartão para tentar segurar a partida, para evitar. Então, também há esse fato favorável ao Vasco da Gama. A gente vai ter em campo um árbitro que distribui cartões. O Corinthians sabe disso. O Vasco também. O Corinthians vai se utilizar de uma maneira e o Vasco precisa se utilizar de uma outra. O Corinthians já vai avisar pro árbitro, ó, tem muita gente pendurada aí, hein? Cuidado, hein? Não vai ficar distribuindo cartão à toa. E o Vasco tem que fazer o quê? Malandro, ô juiz, se tiver que dar cartão, tem que dar, hein? Ó, a violência. Enfim, o Vasco precisa utilizar a malandragem. Corinthians tem muitos jogadores pendurados. Tudo que acontecer nesse jogo terá consequência no Maracanã e o árbitro adora dar cartões. Vamos pra cima, Vasco! Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.